Vocês pensaram que esse quadro não ia voltar, né? Em 7 de junho saiu a parte 2 desse vídeo e cá estamos mais uma vez. Hoje vocês veem mais 6 decadências esquecidas do futebol brasileiro. Mas antes, esse vídeo é um oferecimento da Camisa 10, uma loja de artigos esportivos que trabalha com as camisas de time 1 para 1. Camisas que são 100% feitas originais e estão em um precinho bem melhor. Tá tendo promoção no site deles e usando o cupom NISFUT10 você garante mais 10% de desconto. Tá esperando o que, pô? Acesse a Camisa 10 pelo link da descrição ou no comentário fixado e garanta o manto do seu time. Ah, e também depois de olhar aqui a parte 3, olha a parte 2 e a parte 1 que vale a pena, beleza? Antes, só avisar, acho que já ficou bem claro isso, eu tô gripado, né, então acho que isso vai interferir na qualidade do vídeo. Mas enfim, vambora, tem que fazer o vídeo aqui, né, não vou deixar de gravar por causa disso, vambora. Pra começar, vamos pro mesmo estado no qual terminamos a parte 2, o estado do Ceará, e pra mais um time do interior, esse da cidade de Sobral, o Guarani Sporting Clube, popularmente conhecido como Guarani de Sobral. Fundado no dia 2 de julho de 38, o Cacique teve participação na Série B nos anos 70 e 80, mas foi ganhar destaque a nível nacional mesmo em 2001, ao ficar com a terceira colocação na Série C daquele ano e garantir o acesso para a Série B de 2002, subindo graças à desistência do Malutron, que estava na B e deixou da disputa, assim alcançando o ponto mais alto de sua história no futebol. Entretanto, o clube viveu momentos conturbados na sequência desse acesso, sendo rebaixado de volta para a Série C em 2002, se licenciando em 2003 e sendo refundado em 2004, virando um clube ioiô no futebol cearense na década de 2000. Mas a decadência que eu quero chegar é mais pra frente. Em 2010, 2 anos após retornar de Cearense com o título da segundona, o Guarani conseguiu chegar na semifinal de turno e retorno do Cearense, que foi o suficiente para garantir a terceira posição do estadual, que lhe rendeu vaga na Série D, a recém-fundada 4ª Divisão Nacional. Só por curiosidade mesmo, se liga no que o Horizonte fez com o Guarani no Troféu do Interior. Tá maluco, pô. Naquela época, o estadual de determinado ano gerava vaga para a Série D daquele mesmo ano. Então, após ser o terceiro colocado no geral e tomar 12-2 do Horizonte da Taça Padre Cícero, o Guarani foi para a 4ª divisão em 2010. Passou na liderança de um grupo com Sampaio, JV Lideral e Flamengo do Piauí, eliminou o Santa Cruz nas oitavas, o Sampaio na terceira e no mata-mata de acesso contra o Vila Aurora do Mato Grosso, o Guará deitou e enfiou 4-1 e voltou para a Série C após 8 anos. Mas não parou por aí. E ainda passou por Alagoas na semifinal e na grande decisão bateu o América do Amazonas, que na sequência acabou sendo desclassificado do campeonato por classificação irregular, se sagrando campeão da Série D de 2010 e se tornando o primeiro clube do estado do Ceará a possuir um título nacional. Na Série C de 2011, o Guarani por pouco não caiu, ao mesmo tempo por pouco não se classificou. Se tivessem ganhado no Campinense na última rodada, teriam passado de fase, já que o CRB abriu as pernas para Fortaleza no famoso episódio do Cheque 2011. Mas em 2012 não teve jeito e o Guarani caiu de volta para a Série D, fazendo 14 pontos em 18 jogos com a lanterna do seu grupo e a vice-lanterna do geral. Mesmo com o rebaixamento, as coisas pareciam estar se encaixando para o Guarani, pelo menos regionalmente. O clube começou em 2013 sendo vice-campeão cearense, perdendo a final para o Ceará e garantindo vaga na Copa do Nordeste de 2014. Ao mesmo tempo, na Série D de 2013, o clube cai na primeira fase. Em 2014, caiu na Série do Cearense após 2 jogos malucos contra o Ceará, caiu nas quartas da Copa do Nordeste tomando 4-0 do Santa, e na Série D de 2014, em mais uma campanha patética, onde tomou até 7-1 do River do Piauí, o Guarani foi vice-lanterna do seu grupo e deixou o Sertão mais uma vez na primeira fase. Em 2015, o Bugrão foi para o quadrangular de rebaixamento do Cearense e, apesar de ter se livrado com o pé nas costas, ficou sem calendário nacional pela primeira vez desde 2009. Em 2016, a história se repetiria e, mesmo sendo semifinalista do campeonato estadual, teve o azar gigantesco de outras 2 equipes em divisão terem um desempenho ainda melhor, mas teve a sorte de um deles desistir, o Atlético Cearense, que na época ainda era Uniclinic, classificando o Guarani para a Série D 2017. Lá, o Cacique foi líder do grupo A5, passou pelo Souza na segunda fase, mas perdeu para o vice-campeão Globo na terceira. Ainda em 2017, chegou o tão temido rebaixamento para a Série B cearense, mas em 2018 retornou à elite com o vice. Em 2019, foi semifinalista e conseguiu vaga para a Série D 2020, voltando após 6 anos a ter calendário nacional. Em 2020, o feito do campeonato cearense se repetiu,
semifinalista e conseguindo vaga para a Série D no ano seguinte. Na Série D de 2020, o clube fez uma campanha lastimável, sendo lanterna do grupo A3, mas em 21 viraram essa chave e lideraram o grupo A2. Depois, nos 16avos, se classificaram diante do Galvez do Acre, mas pararam nas oitavas para o Campinense e desde então não retornaram mais às divisões nacionais. No estadual de 21 também, o clube foi rebaixado para a CB Cearense, naquela que foi até então sua última participação na elite do estado. Em 2022 caíram na primeira fase da segunda divisão estadual e em 23, mesmo ficando com a vice-liderança da primeira fase, seguraram a lanterna do quadrangular de acesso. E no mesmo ano de 23, devido a muitos problemas financeiros, o clube se viu obrigado a dar WO nos jogos da Copa Fares Lopes, que para quem não sabe é a Copa Estadual do Ceará, e a Federação Cearense, como punição, excluiu o Guarani de Sobral das competições por 2 temporadas e o clube se licenciou. Apesar disso, em 25, o clube retomará suas atividades com uma nova diretoria e disputará a Série C do Cearense pela primeira vez em sua história. Vamos ver como é que o Guarani vai sair, né? Saindo do Ceará e indo lá pro interior de São Paulo, vamos para a cidade de Osasco, onde o Grêmio Osasco Audax, ou simplesmente Audax, aparece aqui. Fundado em 85 como Pão de Açúcar Esporte Clube, o clube se profissionalizou apenas em 2006 e disputou sua primeira partida oficial em 2007. A ascensão do clube, no entanto, foi meteórica. Em 2008 se sagrou campeão do Paulista Série B, aquela época a 4ª divisão estadual. Em 2009 foi o terceiro colocado da Série A3 do Campeonato Paulista e conquistou acesso à Série A2, após se estabilizar na Série A2 de 2010 até 2012. Em 2013 conseguiu o incrível acesso à Elite Paulista. Nesse meio tempo, em 2011, o clube passou a se chamar Audax São Paulo. Audax, pois, após a fusão entre as redes de supermercados Pão de Açúcar e Sendas, o grupo Pão de Açúcar encomendou um estudo a uma agência de gestão de marcas, onde Audax foi o nome escolhido para aproximar os torcedores do clube. E São Paulo, pois o clube, até aquele momento, era da capital paulista. Contudo, por não conseguir bancar com as despesas de 2 clubes diferentes, o segundo é o Audax Rio, do Rio de Janeiro, a GPA pôs os 2 times à venda e ambos foram adquiridos por um membro do Conselho do Banco Bradesco e vice-presidente do Grêmio Osasco, que muita gente ainda confunde e acha ser o mesmo time que o Audax, mas não, são clubes diferentes. De 2014 em diante, o clube de São Paulo passou a se chamar Grêmio Osasco Audax, se assemelhando bastante ao seu co-irmão, enquanto o Carioca continuou se chamando Audax Rio, com uma identidade visual completamente distinta. O clube estreou na estadual em 2014, fazendo uma campanha segura, onde apesar de não se classificar, também não teve nem risco de brigar contra o rebaixamento. Em 2015, a mesma coisa. Em 16, no entanto, o clube viveu o seu auge. Se classificou na liderança do grupo C, sendo superior inclusive ao São Paulo, atropelou o tricolor paulista nas fases de final por 4-1, passou pelo atual campeão brasileiro Corinthians nos pênaltis e infelizmente na grande final perdeu para o Santos por 2-1 no agregado, onde apesar de não terem saído com a taça, já fizeram muita história, sendo o primeiro clube de Osasco a chegar na final do Campeonato Paulista. Havia grande expectativa em cima do Audax na Série D de 2016, mas as principais peças da equipe foram compradas e todo desfalcado foi lanterna de um grupo com Caldense, Espírito Santo e Boa Vista. A dissolução do elenco finalista de 2016 foi tão grande, elenco aquele que revelou pro futebol brasileiro nomes como Ítalo, Camacho, Tietê, Sidão e Fernando Diniz, que em 2017, com elenco e comissão técnica 100% diferentes, o Audax foi lanterna do seu grupo do Paulistão e rebaixado para a Série A2 como lanterna também da classificação geral. O clube ainda disputou a Série D de 2017 e se já ficou em 50º de 68 clubes na Série D de 16, o desempenho em 17 foi ainda pior, fazendo apenas 1 ponto em um grupo com Portuguesa da Ilha, o RTI e Tumbiara, e ficando em 66º no geral. Da mesma maneira que o clube ascendeu, decaiu e já em 2018 foi rebaixado para a Série A3 do Campeonato Paulista com a vice-lanterna. Por mais que em 2019 tenha sido campeão da Série A3, na volta para a Série A2, após 2 temporadas brigando para não cair, em 22 foi inevitável o segundo rebaixamento para a Série A3, mais uma vez na vice-lanterna. E dessa vez não teve título não, já que em 23 os vermelhinhos seguraram a lanterna e fizeram jus ao apelido, ficando numa posição bem vermelhinha na tabela, caindo para a Série A4.
E como tudo que é ruim pode piorar, após não conseguir passar de fase na quarta edição de 2024, nessa edição de 25, o clube trava mais uma das suas várias árduas lutas contra a queda, sendo o atual 14º colocado na Série A4, apenas uma posição na frente da zona de rebaixamento. E como o retrospecto recente do clube já nos diz, se não cair esse ano, daqui uma ou duas temporadas vai para a quinta divisão. O Audax, infelizmente, hoje não é nem sombra daquele vice-campeão de 16 e é um clube sem nenhuma perspectiva de melhora. Ainda no interior paulista, bora pra cidade de Guaratinguetá para falar exatamente do Guaratinguetá Futebol Limitada, que fez a boa da thumb do vídeo de hoje. Fundado em 98 e profissionalizado em 2000, o Tricolor do Vale, junto de alguns outros clubes do interior de São Paulo no começo dos anos 2000, ascendeu para o futebol paulista e brasileiro de maneira muito rápida, conquistando em 2001 já o acesso da quinta para a quarta divisão, em 2002 chegando até a Série A3, em 2004 chegando à Série A2 e em 2006 com apenas 6 anos de profissional chegando à elite do Campeonato Paulista. Em 2007 sagra campeão do interior, em 2008 faz a melhor campanha da primeira fase e se consolida como uma grande sensação do futebol estadual. É bem verdade que em 2009 foram rebaixados para a Série A2 estadual? Mas já em 2010 voltaram para disputar em 2011. Tá, mas e nacionalmente? Em 2008 o Guará participou da Série C pelo ótimo desempenho do Campeonato Paulista e fez bonito. Na primeira fase liderou seu grupo com Boa Vista, Macaé e Linhares, liderou na segunda fase seu grupo com Duque de Caxias, América Mineiro e Boa Vista de novo, mas na terceira fase, pelos gols pró, acabou sendo passado para trás para Atlético Goianiense e Duque de Caxias, ficando de fora do octogonal de acesso. Mas mesmo assim foi uma ótima campanha, afinal era uma edição decisiva da Série C, aonde apenas os 20 primeiros permaneceriam de divisão e o Tricolor passou por esse desafio com excelência, sendo o nono colocado no geral. Em 2009, o objetivo era só o acesso, e o Guaratinguetá ficou em segundo do seu grupo, que tinha América Mineiro, Ituiutaba, Gama e Misto, avançou às quartas de final, aonde enfrentou o Caxias e venceu o Granado do Povo por 3-1 no agregado, conquistando dessa maneira o seu lugar entre os 4 primeiros colocados que subiriam para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série B de 2010, após uma campanha ruim, o clube só se salvou do rebaixamento na última rodada, vencendo o campeão Coritiba por 3-2 no Couto Pereira, em um jogo dramático, aonde o Tricolor abriu 3-1 com 30 minutos de jogo, viu na reta final o Coxa de minutos de pênalti e no final do jogo bombardear a área da Garça, onde bastava um gol do Coritiba para o Guará ser rebaixado, mas não aconteceu. Em 2011, o clube se mudou para a cidade de Americana. O começo foi desanimador e finalizava o primeiro turno perto do Z4. Mas na rodada 17, Sérgio Guedes pegou o clube, estando apenas um ponto na frente do rebaixamento, e numa campanha maravilhosa com 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas nos próximos 15 jogos, colocou o Guará no G4. Porém, em uma jogada irresponsável e patética de um cidadão que não entende nada de futebol, o projeto se perdeu. Sonny Dauer, empresário e dono do clube naquele momento, queria que a comissão técnica de Sérgio Guedes escalasse para um jogo um atleta em específico, pedido esse que o treinador não atendeu. Desde então, Sonny ficou aguardando um motivo para colocar o técnico para fora, e esse motivo veio com a derrota para o Goiás por 3-1, que era apenas a segunda derrota do treinador em 15 jogos comandando a Americana. Uma decisão que foi tomada apenas para mostrar poder e que jogou toda uma campanha no lixo. Nas 7 rodadas finais, o Americana só venceu uma partida, tendo aproveitamento de 28% e finalizando a Série B de 2011 na 8ª posição. O gênio da bola Sonny Dauer, ao perceber que fez merda desde o princípio ao levar o clube para a Americana, resolveu voltar para Guaratinguetá, mas a torcida não comprou a ideia. O sentimento de traição tomou conta de todos os guaratinguetaenses, que passaram a boicotar o clube. O resultado, bem, em 2012 o clube começou o ano sendo novamente abaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista e dessa vez não voltou mais. Na Série B, novamente salvou o rebaixamento na rodada final. Em 2013, passou na primeira fase do Campeonato Paulista A2, mas parou na segunda. E na Série B, o rebaixamento que já havia sido cultivado há alguns anos, enfim chegou, e o Guará caiu para a Série C.
Em 2014 brigou para não cair na Série 2 e na Série C, apesar de na Série C ter quase classificado também. Em 2015, todavia, o clube fez uma campanha deplorável na Série 2 estadual, com apenas 3 pontos resultantes de uma única vitória em 19 partidas, segurando a lanterna e caindo para a Série A3. Mas sabe lá Deus como, na Série C, onde o nível interno era para ser mais alto, o clube se salvou do rebaixamento, jogando Madureira e Caxias para degola. Mas em 2016 não teve mais jeito. Após mais uma das suas várias campanhas horrendas, agora na Série A3, o clube terminou em 17º com apenas 19 pontos e como cairiam 6 clubes, o Guaratinguetá era rebaixado à 4ª divisão estadual. Não satisfeito com apenas uma vitória e um empate na Série C, também caíram dessa vez com a lanterna. E esse, meus amigos, foi o fundo do poço que o Guaratinguetá chegou dentro de campo. Até porque em março de 17 o clube decretou falência e hoje não existe mais. Vez ou outra surge um burburinho de que eles podem voltar, mas não passa de rumor. A situação é muito mais difícil do que parece e o Guaratinguetá ter um retorno digno hoje é imaginação. Tá curtindo o vídeo? Então já senta o dedo no like, pô, tá esperando o quê? Também se inscreve aqui e me segue no Insta e no TikTok, tamo junto. Agora a gente vai pro norte do país, que aparece aqui no quadro pela primeira vez, para falar do glorioso Clube Atlético Acreano. Fundado em 52, o clube viveu seu auge nos anos 2010, onde viveu tanto o seu auge como a sua queda. Profissionalizado em 89, assim como os demais clubes acreanos, o clube contou com esporádicas participações na Série C do Brasileiro nos anos 90, passou em branco na década de 2000 e mais precisamente em 2016 começou uma virada de chave na história do clube. O orgulho da cidade começou em 2016 sagrando campeão acreano naquele que foi, na oportunidade, o seu 7º título, e assim garantindo vaga para a Série D de 2017. Aí em 2016 jogou também a Série D daquele ano, mas mesmo fazendo uma boa campanha, aonde liderou seu grupo, enfiou 13-1 no Náutico de Roraima nas 16avos e passou pelo Princesa nas 8avas, foi eliminado nas quartas de final pro Motoclube do Maranhão. Chegando ao ano de 2017, o Atlético Acreano, pelo segundo ano consecutivo, levantou o título estadual, conseguindo o octo no geral. E na Série D de 2017, o Alves Celeste fez mais uma campanha excepcional. Novamente liderou seu grupo, esse formado por Princesa, Trem e Real Ariquemes, passou nos 16avos pelo São Francisco do Pará, nas 8avas pelo Gurupi do Tocantins e de volta às quartas de final, venceu o São José de Porto Alegre por 2-1 agregado e conquistou o tão sonhado acesso para a Série C do Brasileirão. Na semifinal, entretanto, acabaram perdendo para o Operário, que viria a massacrar o Globo na final e se sagrar campeão daquela Série D. No estadual 2018, o clube não foi bem sucedido e finalizou apenas na 3ª posição da classificação geral. Mas na Série C daquele ano, o Atlético Acreano surpreendeu a todos e terminou a primeira fase na vice-liderança do seu grupo, atrás apenas do Náutico. O Atlético estava a 2 jogos de integrar a Série B de 2019, mas infelizmente não rolou. Ao enfrentarem o Cuiabá, perderam no Mato Grosso por 2-0 e na volta sobre seus domínios, viram o Dourado abrir 4-0 no agregado e empataram o jogo em 2-2 na reta final, mas já era tarde demais e o Galo Carijó ficou pelo caminho. Hoje a gente pode até pensar o que teria acontecido com esses dois times se o resultado fosse outro, né? Bem, o fato é que mesmo sagrando campeão acreano em 2019, naquele que foi o seu último título estadual, o Atlético Acreano fez uma campanha muito ruim agora no grupo B da Série C, sendo o lanterninha com apenas 11 pontos e 2 vitórias, terminando rebaixada para a Série D. No Acreano de 2020 foram bem, ficando com o vice ao perder pro Galvez, mas na Série D a campanha foi horrível e com 0 vitórias e 8 empates em 14 jogos, seguraram a lanterna do grupo A1. Em 2021 ficaram de fora da final do campeonato estadual e decepcionaram mais uma vez na Série D, novamente com a lanterna do grupo, com apenas 2 vitórias, 1 empate e 11 derrotas, com direito até um 7-1 sofrido pelo São Raimundo de Roraima. Essa, aliás, foi a última participação nacional da equipe. De lá em diante, fez campanhas muito abaixo do campeonato acreano, sendo o 9º colocado em 22, o 5º em 23 e em 24 veio o ápice. Com o reestabelecimento da segunda divisão acreana para 2025, o Atlético Acreano ficou na vice-lanterna do seu grupo, indo para um playoff de rebaixamento contra o Plácido de Castro, que foi o vice-lanterna do grupo. E em jogo único, o Galo Carijó foi humilhado pelo Tigre da Fronteira, sofrendo um 4-0 e sendo dessa maneira
rebaixado para a segunda divisão do campeonato acreano. O certame está previsto para começar no fim de agosto e o Atlético Acreano aguarda amargamente o seu início para, quem sabe, retornar aí do campeonato estadual. Bora agora para o sul do país, que também aparece no caso pela primeira vez, aonde o J. Malucelli vai representar o estado do Paraná e a região sulista. Fundado em 94 e profissionalizado em 98 com o de Malutron, o clube rapidamente cresceu no futebol paranaense, sendo campeão da segunda estadual já na nossa profissionalização, e estreou bem na de 99, sendo o quarto colocado no certame, atrás apenas dos 3 grandes do estado. Em 2000, o clube se classificou para o módulo verde e branco na Copa João Avelange, graças ao seu ótimo desempenho no estadual de 99, e fez valer a vaga. Ficou em segundo no seu grupo na primeira fase. Na segunda fase garantiu a única vaga do seu grupo com o Rio Branco de Americana, Friburguense e Santo André. Na terceira fase garantiu a única vaga do seu grupo, que tinha Tuna Luso, Paulista de Jundiaí, à época Et Jundiaí e Motoclube. E na grande final venceu o Uberlândia por 4-3 no agregado, se sagrando campeão do módulo verde e branco e partindo para as oitavas de final do Brasileirão na junção dos 3 módulos. Por lá, acabou enfrentando logo de cara o Cruzeiro e foi eliminado por 4-1 no agregado. Sua ótima campanha, entretanto, foi recompensada com a possibilidade da disputa da Série B 2001. Por lá, o Malutron fez uma campanha ruim e ficou em 11º de 14 times do seu grupo, partindo para o playoff de rebaixamento contra a Tuna Luso, onde venceu por 2-1 no agregado, se manteve na Série B e rebaixou a equipe paraense de divisão. Porém, em 2002, o clube desistiu da participação na segunda divisão, alegando que não seria rentável para o clube. Os próximos anos foram difíceis. O clube desistiu também de disputar a Série C em 2003, teve a mudança para J. Malucelli em 2006, teve a participação na Série C em 2008, onde o clube foi um dos mais de 30 clubes rebaixados para a Série desde 2009. Ao cair na primeira fase, o grupo com Brasil de Pelotas, Caxias e Metropolitano virou Corinthians Paranaense em 2009, onde foi vice-campeão estadual e chegou até a segunda fase da Série D, onde foi espancado pela Chapecoense por 3-0 e nunca mais foi o Malutron no começo dos anos 2000. O clube passou a brigar frequentemente contra o rebaixamento do Campeonato Paranaense, voltou a se chamar J. Malucelli em 2013, ano em que conseguiu retornar à Série D e teve outro insucesso ao cair na primeira fase do grupo com o Metropolitano, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto Lajadense. Fez mais 2 temporadas medianas Paranaense, voltou a disputar a Série D em 2016 e dessa vez foi longe, passando em primeiro do seu grupo com o Metropolitano, Novo Hamburgo e Madureira, nos 16avos eliminando o Espírito Santo, mas quando parecia que poderia voltar à terceira divisão, caiu para o São Bento nas oitavas. No estadual 2017 fez uma linda campanha com 19 pontos, quero dizer, ganhou 19 pontos em campo. Afinal, na quinta rodada, foi identificado que o atacante Jetterson era artilheiro do estadual naquela altura, estava escalado irregularmente, o que ocasionou na punição de 16 pontos ao Jotinha. 3 por cada partida, ou seja, 3 vezes 3 igual a 9, que foram as partidas que ele estava irregular, mais a pontuação que o clube garantiu nessas 3 partidas, que foram 7 pontos conquistados em 2 vitórias e um empate. O julgamento do caso Jetterson foi demorado e inclusive o Jota já havia jogado o jogo da ida das quartas de final contra o Londrina e vencido por 3-1 no estádio do Café, resultado que no final das contas não valeu de nada, afinal a punição foi aplicada. Com isso, o Jota saiu de 19 pontos e 4 colocado para 3 pontos e lanterna rebaixado para a segunda divisão. E a partida contra o Londrina, no final das contas, marcou o último jogo de sua história. Afinal, o clube desistiu de participar da Série D 2017, desistiu da Série B Paranaense 2018 e fechou as portas em novembro de 2017. E para fechar, vamos voltar para o sudeste do Rio de Janeiro para falar de um clube que sem dúvidas é o maior que apareceu nesse quadro até aqui, o América do Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o América teve um auge gigantesco no Rio de Janeiro e se eu fosse falar tudo o que esse clube conquistou, ficaria uma parte gigantesca no vídeo. E como a gente tá aqui para falar de desgraça, não compensa, né? Bom, o auge do clube campeonatos brasileiros foi em 1986, onde ficaram em sexto na primeira fase, ficaram em quarto na segunda fase, passaram pela Portuguesa nas oitavas, pelo Corinthians nas quartas e só foram cair na semifinal para o São Paulo por 2-1 no agregado. Após o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 86, na edição de 87, que foram organizadas pelo Clube dos 13, o América, por motivos exclusivamente
elitistas, podemos chamar assim, ficou de fora da disputa do módulo verde daquela edição e se recusou a participar do módulo amarelo, naquele que até hoje é visto como um erro do presidente da América naquela época e que deixou o clube sem calendário nacional naquele ano. O rubro acabou sendo reintegrado à Série de 88, mas após uma campanha ridícula, acabou sendo rebaixado para a Série de 89 com a lanterna. Aliás, eu dou aqui a minha deixa para vocês mandarem nos comentários se vocês apoiariam um vídeo sobre o Brasileirão naquela época em que a CBF estava em crise, entre 86 e 88. Acho eu que seria massa. Enfim, voltando pro vídeo, na Série B de 89, o América, mesmo liderando sua primeira fase, que tinha União São João, Democrata de Sete Lagoas, Bangu, Valério Doce e Tupi, caiu já nos 16avos pro 15 de Piracicaba, sendo dessa maneira rebaixado para a Série C de 90. Lá o clube ficou em 13º e voltou para a Série B. Em 91 na Série B foi mais uma campanha ruim com a antepenúltima posição do seu grupo, sendo novamente rebaixado para a Série C. O Sangue seguiu na Série C pelos anos seguintes, disputando pela última vez na edição de 98 e só reaparecendo em 2000 para a disputa do módulo amarelo da Copa João Avelange, onde foi novamente mal sucedido, caindo já na primeira fase. O América foi realocado para a Série C, aonde jogou as edições de 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 e 2007, só conseguindo avançar na primeira fase na última delas em 2007, aonde liderou seu grupo com Guarani, Jaguaré e Tupi. Passou a segunda fase em um grupo com Atlético Goianiense, Volta e Tumbiara, mas na terceira fase foi o lanterna de um grupo com Craque Bragantino e Ubra de Canoas. A sua última participação nacional se deu em 2010 pela Série D, onde mais uma vez cai na primeira fase num grupo com Uberaba, Rio Branco e Camaçari. Estadualmente, o América também fez campanhas pífias no período na disputa do Campeonato Carioca e passou a ter anualmente uma briga contra o rebaixamento. Briga essa que teve um trágico fim em 2008, aonde o América finalmente caiu. Ali, o clube passou a se tornar um clube ioiô no Rio de Janeiro, conseguindo no período 3 títulos da Série A2 e hoje em dia ainda se encontra por lá. O América tem 11 participações na Série 2 do Cariocão. Uma foi lá em 1906 e 10 delas foram de 2009 pra cá. Que loucura, rapaziada, o que fizeram com a América, hein? E bom, é assim que finalizamos o vídeo de hoje. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e também sujeita para futuros vídeos. E se apoiaria um vídeo contando mais sobre o Brasileirão de 87 e 88, vira membro, me segue no Insta, no TikTok e claro, compra o manso do time da camisa 10. Com os avisos dados, é isso aí, vejo você semana que vem, falou!